modelo de negócio, hoje ele tá bem claro, assim como o iFood, né? Por exemplo, a pessoa entra um pedido na internet, no nosso site, no nosso sistema, ele já localiza qual que é a floricultura correta, que tem que fazer a entrega, então como o iFood manda pra pizzaria certa, a gente manda pra floricultura certa, e a gente sente um pouco isso quando a gente vai conversar com alguns empreendedores, né? Não que eu seja mega experiente, mas às vezes alguém que tá começando mesmo, e às vezes a pessoa só quer mais tranquilidade, né? Não vai ter. Ela fala, as coroas já eram vendidas já quando eu comecei, mas eram vendidas em floriculturas porta de cemitério, né? Então o que eu fiz foi mudar um pouco o canal e dar um pouco de agilidade, dar um pouco mais de praticidade para quem precisava comprar. Eu acho que as pessoas entram muito em hype também, né? O pessoal quer muito empreender com aquilo que tá um pouco mais na moda e acaba frustrando, né? Só que eu tive um erro bem grande, assim. Eu achei que era pessoa física que ia comprar, né? E não é completamente verdade, né? O mercado de pessoa jurídica, ele é bem forte para esse segmento, né? O segmento de homenagens fúnebres. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Ajude esse canal a sempre prosperar. Hoje falaremos sobre coroa para velórios. Eu estou aqui com o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marco. É muito orgulho estar aqui, muito legal conhecer aqui onde você faz seus vídeos e tanto tempo juntos, né? 15 anos juntos já, então bem legal participar. Obrigado. Maravilha. Até você me falou aqui nos bastidores, hoje é o dia, completa 15 anos de história, não é isso? Quando você me convidou, Ricardo, bem no dia eu falei, caramba, dia 24 de setembro, hoje que nós estamos gravando, a empresa completa 15 anos e foi uma trajetória muito legal, muito intensa. Mas, ao mesmo tempo, é uma mistura de intensidade e passa rápido também, né? 15 anos parece que comecei ontem, mas foi muito intenso. Maravilha. Então, nós estamos gravando hoje, 24 de setembro de 2025, tá? Pessoal. Tem até o ano. 24 de 9 de 2025. Hoje completa 15 anos. Maravilha. Mas vamos começar pelo seu sonho de criança. Já era ser um empresário assim? Não, certeza que não. Quando eu comecei, eu gostava muito de jogar bola, jogava direitinho e eu queria ser jogador, mas chega uma hora, né, que não faz muito sentido, que a gente vê que não tem talento suficiente para jogar futebol, e aí eu tive um outro sonho, né, o meu sonho era ser presidente do São Paulo Futebol Clube. E eu fui estudar administração de empresas, a ideia era essa, a ideia era um dia entrar no clube e participar. Só que eu consegui um estágio em área de marketing esportivo, trabalhei durante um tempo, só que depois que eu conheci um pouco mais o mercado de futebol, etc., eu falei, não, isso aí não é pra mim, quem sabe num futuro, e fui trabalhar mesmo em multinacional, em grandes empresas. Muita politicagem, né? Eu não sei se politicagem, mas é um mercado que ele tem suas próprias regras, né? Então é diferente, é uma coisa que você tem que estar bem habituado, tem que estar afim de estar lá dentro. Eu também tentei ser jogador, não consegui, que pena, né? É que na minha época só tinha craque, né? Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Edmundo, né? Luizão, como que você vai jogar? Eu era centroavante, como que você vai jogar? Nunca! Né? Agora ainda acho que daria, hein, Eduardo? Dá pra gente. Agora o nível acho que tá mais baixo, mas não sei, né? A gente, querendo ou não, às vezes ir pra parte de estudar mesmo, abrir uma empresa e tal, às vezes dá pra dar certo também. Melhor, né? Com certeza, também acho. Aí tudo bem, aí você estava numa multinacional, e como que foi o dia D? Como que você montou esse negócio, essa ideia brilhante? Eu trabalhava na Ambev na época, eu gostava muito da empresa, a empresa é intensa, mas ao mesmo tempo eu achei que ia demorar um pouco para as coisas acontecerem. Por mais que fosse uma empresa legal, com plano de carreira, eu queria acelerar um pouco, e aí eu comecei a estudar, fui fazer um MBA, né, especializado em marketing, e comecei a ver, putz, o que poderia fazer? Tava numa época de compras coletivas, então a internet estava começando a ganhar força ali, 2008, 2009, e eu resolvi dar uma estudada, ver o que dava, e ao mesmo tempo ali, naquela mesma época, o meu avô faleceu. E aí eu conheci pela primeira vez o que era uma coroa de flores. Eu nunca tinha visto, nem ouvido falar uma coroa de flores ali quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. Um pouco antes, né? Uns 22, 23 anos.
E eu fui estudar o mercado de coroa de flores depois do velório, porque eu tenho familiares que são de fora de São Paulo, eu vi que teve gente que mandou que não pôde vir, então eu fui ver como que funcionava o mercado. E aí aprendi sobre flor, aprendi sobre a parte de velórios, como que funcionavam essas homenagens, e falei, nossa, eu acho que igual eu vi lá no velório do meu avô, eu acho que dá para montar um site que as pessoas vão entrar, vão mandar entregar. E aí comecei a estudar isso junto no MBA que eu estava fazendo, comecei a desenhar o modelo de negócios e 15 anos do primeiro dia de venda de coroa de flores. Foi em 2010, então, 2010, primeiro... 2010. Bom, a internet estava engatinhando ainda, assim, pelo menos os sites, assim, de compra, estavam meio engatinhando, ao mesmo né? tempo que existia, estava engatinhando, eu concordo, mas ao mesmo tempo existia uma certa euforia, né? Porque as compras coletivas, né, quem lembra, assim, a Bate de Peixe Urbano, Groupon, o pessoal ficava em êxtase. O pessoal abria de manhã e via assim, qual que é a promoção do dia? Qual que é o japonês ou não sei o que eu vou comprar para ir no fim de semana? Então, tinha uma certa euforia. E tinha alguns concorrentes, que não são concorrentes diretos, mas que vendiam flores na internet, que já tinham uma marca ali começando legal. E eu queria fugir deles. Eu falei assim, não, esses caras aí já estão grandes e eu não quero entrar para flores para presente, né? Flores, a orquídea quando a sua avó faz aniversário, ou buquê para namorada. Eu vou entrar especificamente, única e exclusivamente, no cemitério fúnebre, então com coroas para velório. E era uma época que era muito importante eu estudava muito isso, assim, você tá bem no Google, né, que você tá bem posicionado e tal. Então o nome da empresa nasceu do termo para as pessoas procurarem. Então eu coloquei coroasparavelório.com.br, que a pessoa escrevia ali quando ela queria e já ia encontrar a gente. Ah, legal. E não tinha nenhum concorrente, você foi o pioneiro. Na internet foi. Eu acho que, assim, tinha algumas floriculturas que já tinham site na internet e anunciavam uma cor ou outra, mas nichado, nessa forma que eu queria fazer, que hoje tá mais comum, né, com modelos de iFood, etc., vendendo no Brasil todo, nós somos o primeiro. O pioneiro, então. O pioneiro, é. O modelo, ele era bem claro, assim, eu queria resolver a dor de entregar em qualquer velório ou cemitério do Brasil em 1 hora. Essa era a proposta de valor, a gente estudava muito, né, o Unique Proposition. Então, qual que é a proposta de valor? A proposta de valor é, eu entrego coroa de flores em 1 hora em qualquer velório ou cemitério do Brasil. Era nisso que eu queria chegar. E aí, nesse posicionamento, com essa abrangência, assim, não tinha nada nem próximo. Né? Só tinham floriculturas locais, coisas mais de bairro mesmo. Ou seja, você teve que visitar o Brasil inteiro para fomentar o seu negócio. Eu comecei, como eu estava sozinho, né, na época, eu comecei muito em São Paulo, então eu fechei parceria com 5 floriculturas em São Paulo, então Zona Sul, Zona Norte, etc., onde tinham os cemitérios, padronizei mais ou menos umas 10 coroas de flores, com a ideia de falar assim, ó, se vender essa aqui, a número 1, você coloca 10 rosas, 5 lisiantos, 4 cravos, se vender essa aqui, você põe 10 anturos, né, e padronizei os modelos, e comecei a colocar na internet, fazer muito a parte de propaganda no Google para as pessoas encontrarem e vender. Só que eu tive um erro bem grande, assim. Eu achei que era pessoa física que ia comprar, né? E não é completamente verdade, né? O mercado de pessoa jurídica ele é bem forte para esse segmento, né? O segmento de homenagens fúnebres. Eu também imaginava aqui que é só física. Então, você acabou atingindo as empresas. A gente percebeu, né, isso, com aprendizado, que assim, quem manda uma coroa, muitas vezes é quem não consegue ir num velório. É uma forma de você estar presente se você não consegue. Então, quem consegue? Às vezes um familiar que mora longe manda? Sim. A pessoa que está morando fora do país quer mandar? Sim. Mas a parte corporativa também, porque não necessariamente a pessoa de RH, o secretário, até os amigos conseguem no velório. Então, eles mandam uma coroa em nome da empresa. Então, vai lá, sentimento dos amigos da X, né, da empresa. E aí, principalmente quem falece não é o funcionário, né, é o pai ou a mãe de um funcionário. Então, acho que isso que deu bastante volume para a empresa, né? Porque a gente foi indo atrás de empresas que tinham recorrência nessas compras. Sim. Aí vocês fizeram um contrato sempre em nome das empresas, né? Legal. Então, o modelo de negócio, hoje ele tá bem claro, assim como o iFood, né? Então, por exemplo, a pessoa entra um pedido na internet, no nosso site, no nosso sistema, ele já localiza qual que é a floricultura correta que tem que fazer a entrega. Então, como o iFood manda para a pizzaria certa, a gente manda para a floricultura certa, ele dá o aceite, começa a produção da coroa, entrega no local e o cliente recebe todos
as etapas Passo a passo. de status. Entendi. Então, acho que esse tipo de profissionalismo, de confirmação, é que deixou as empresas confortáveis, né? Confortáveis para comprar mesmo sem estar presente no velório. E até hoje vocês entregam em 1 hora? Olha, tem muita venda programada, então fala assim, o velório vai começar às 6 da tarde. Tudo bem, então a gente faz a programação, mas tem muito pedido que é menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Tem pedido que a pessoa liga e fala assim, nossa, o cortejo vai começar daqui a 25 minutos, vocês conseguem? Nossa. A gente vê se tem alguma coroa já pronta, já na floricultura, para fazer a entrega em 15, 20 minutos, porque senão realmente não chega. E aí, em opções que a pessoa às vezes perde o velório por questão de comunicação, da informação não chegar a tempo, a gente tem a opção de arranjos de condolência, né? Que daí a gente manda para casa da pessoa que está em luto. Então, por exemplo, perdeu o velório, ou foi no final de semana, a empresa não ficou sabendo, a empresa tem a opção de mandar um arranjo para casa do colaborador, e aí mandar um textinho, escrevendo algumas palavras, fica legal também, é uma forma de pelo menos você estar presente no momento difícil, né? Não conhecia, a verdade. Foi um substituto que a gente encontrou aí, foi nos últimos anos, principalmente para quando perde, porque a gente chegava a perder algumas vendas porque a pessoa ligava e falava assim, puta, mas descobri que o sepultamento tá começando agora. Não tem como. Mas o arranjo ele substitui bem também. Legal, a pessoa se sente importante, né? Nessa hora de dor aí é bem complicado. É uma forma principalmente as empresas ou até mesmo amigos, né, estarem presentes, darem um último abraço quando a pessoa mais precisa, né? Quando perde um familiar muito próximo, né? A gente, muitas vezes você faz homenagem principalmente para dar um abraço quem está vivo, né? Quem está em luto, né? Então, acho que isso é um pouco da coroa, né? Uma forma de você se expressar. A faixa, ela comporta bem, né? A faixa de homenagens, ela comporta 15 palavras, então dá para dar uma mensagem legal. A gente já tem umas ideias prontas daquilo que o pessoal mais gosta de usar. Então, isso o nosso atendimento ajuda bastante, né? Porque é uma dúvida muito comum, né? Ninguém sabe o que escrever, né? O que você escreve numa faixa, né? E a gente tem lá, pelo menos, uns 50 modelos lá, pelo menos, para ajudar as pessoas. Bacana. E o maior diferencial da Coroas para Velório, qual que é? A gente foi muito firme na parte de curadoria. Curadoria, então, das floriculturas, né? A gente percebeu que essa parte de qualidade ela é muito importante. Então, igual o Uber, ele seleciona bem os motoristas para você ter uma boa experiência. No nosso é muito importante a gente ter floriculturas profissionais. Então, quanto mais bem estruturada a floricultura, se ela tem uma câmera fria de qualidade, se ela tem carros bons para fazer as entregas, isso faz muita diferença. Então, a parte de visitar as floriculturas faz toda a diferença. E, além disso, a gente tem uma parte de sistema muito boa também, que dá agilidade para um processo que tem que ser rápido, que tem que ser imediato. Então, as floriculturas, principalmente nas grandes cidades, elas estão online no nosso sistema. Então, ela recebe na hora e ela dá o aceite já no pedido. E eu acho que esses investimentos que a gente fez, e o sistema também mais uma coisa também, que é o sistema que a gente montou para as empresas pedirem em 1 minuto também. Então, a empresa já tem contrato com a gente, ela consegue de uma forma, já com todos os dados cadastrados, entrar, só coloca o nome e o local de entrega, aperta um botão e já vai uma coroa padrão já dela, com a faixa padronizada, já vai direto pro velório também. A gente não perde tempo, assim, com passar cada pedido, cada forma, justamente para dar agilidade para as empresas. Com certeza, isso é um baita diferencial, nossa. Essa parte do sistema, as empresas gostam muito, porque fica muito rápido, muito, muito rápido, e ter o sistema na ponta também, para a floricultura receber, faz muita diferença. E uma coisa que a gente fez também, que meu sócio se orgulha bastante, né, o Bruno, é que a gente implementou faixas impressas também nas coroas. Antes, as coroas de flores, as faixas, elas eram coladas letra a letra. Não sei se você já chegou a ver. Então, escrevia lá, condolências dos amigos da Odebrecht. A Odebrecht, quando vai colar letra a letra, a chance de você errar é muito grande. Porque como escreve Odebrecht? É difícil. A partir do momento que a faixa já está em sistema, já travada, e você coloca numa impressora específica de faixa, que a gente financiou para as floriculturas, né, para as principais, e ela imprime já direitinho, caiu para quase zero a chance de erro na escrita da faixa, né? Então, isso foi algo legal, assim, que a gente colocou e que também deu agilidade para um mercado que precisa de rapidez. Né? Legal. E loja física, nem pensar, né? Tudo online, rapidez e tudo mais. Né? A gente chegou a se aventurar numa floricultura física. A gente falou, a gente vende tanta coroa aqui em São Paulo, né? A gente podia montar uma lojinha e operar, verticalizar o nosso modelo, né?
Só que a gente descobriu que não era a nossa força. A nossa força mesmo é ter um bom atendimento, é pensar muito em tecnologia para agilizar o processo, é estar bem posicionado sempre no Google, ser encontrado. A partir do momento que a gente entrou na esfera de produção mesmo, a gente viu que a gente é ruim. Certo. Um pouco de foco, né? Maravilha. E pensa em franquia ou não? Não é Também uma não. forma? O nosso formato, ele é muito com contratos corporativos mesmo. Esse vai ser o nosso norte Legal. aí para os próximos, não sei se 15 anos, mas pelo menos os próximos 5 anos a gente vai continuar focando em contratos. Legal. E o item mais popular, assim, o carro-chefe? Vocês têm algum? A gente tem Vamos uma até ver o site aqui, né? Vamos É uma até ver boa. o site. A gente tem uma linha das coroas luxos que elas são muito boas na parte corporativa. Que são, muitas vezes as empresas não gostam de nada muito colorido, porque acho que às vezes não faz muito sentido, né, para a ocasião. Então algo mais branco, amarelinho, etc. é o que as empresas buscam mais. E uma coisa muito interessante também é essa questão do WhatsApp. É impressionante como o WhatsApp ele responde super bem. Inclusive, empresas que têm contrato, às vezes ela entra lá no WhatsApp e fala assim, coloquei mais um pedido no sistema, só pra ver se tá tudo bem, porque a pessoa tem uma certa ansiedade, né? É um tipo de produto que se você não recebe a confirmação, tá tudo certo mesmo aí e tal, as pessoas ficam um pouco ansiosas. Então, o WhatsApp é impressionante, assim, é algo que pós-pandemia subiu mais forte ainda. E tem umas baratinhas também, né? A gente... Qualquer pessoa consegue comprar hoje em dia. O nosso ticket médio tá na casa de 450, mais ou menos, mas varia, né? Tem gente que quer coroas super luxuosas, aquelas maiores, né? Que a gente chama de 2 cabeças também, então tem vários diferentes. Os modelos são muito diferentes, né? Legal, bacana. Então não existe praticamente uma popular, um carro-chefe. Eu diria que atualmente a Luxo 4, que é essa aqui toda branca, vou mostrar a que dá ponta, é a que mais vende. Ela é bonita, né? Justamente por ela ser toda branca, eu acho que é um pouco do que as pessoas buscam, né? Então você olha, às vezes, uma do lado que é mais colorida, a pessoa fala assim, não, principalmente corporativa, vou pra algo mais branco, assim. Né? Nossa, você tem todas as formas de pagamento também, olha aí. Isso é uma coisa... O mais forte ainda é o faturamento para empresas, né? Que é o que tá ali nas formas. Certo, mas, que é boleto, né? É boleto mais nota, né? O faturamento. Nota. Mas tem bastante gente que também passa em cartão de crédito corporativo, parcela, né? Que a gente parcela tudo em 3 vezes também. Nossa, ainda é parcela? Juros. Parcela em 3 vezes. Sem juros ainda. O boleto também, uma dúvida que as pessoas têm também, o boleto ele é às vezes para 5 dias, 10 dias, né? A pessoa não precisa pagar na mesma hora, porque às vezes entra num faturamento corporativo e entra numa fila de pagamentos, etc. Demora um pouco, então não é algo imediato, né? Apesar da gente aceitar o Pix também como forma de pagamento, não é algo imediato. Legal, e tem as dimensões também ali, né? Você pode escolher. Exatamente, tem desde a gente fala PMG, a mais comum é a média mesmo, mas às vezes a pessoa quer uma maior também, 1,50 m é um belo tamanho já. Belo tamanho. Eduardo, qual o maior desafio de ser empresário no Brasil? Já que você está só 15 anos nessa empresa já, qual o maior desafio? Acho que são vários, né? Eu acho que varia um pouco por momento da empresa. Quando, às vezes, você está em crescimento muito rápido, às vezes você precisa controlar seu fluxo de caixa. Às vezes, quando você já está com uma equipe que precisa de uma motivação nova, às vezes é parte de pessoas. Às vezes, tecnologia, sei lá, seu site fica obsoleto, ou seu sistema precisa de uma revigorada. Você tem que investir horas e horas de desenvolvimento, que hoje em dia é bem caro. Então, eu acho que o principal é que você tem que olhar todas as frentes. E o Brasil tem uma parte tributária, né? Um pouco mais complexa, e essa talvez seja uma das vantagens, né, de ter uma contabilidade especializada, mas eu diria que como tem várias frentes e cada hora a gente tem que cuidar de um assunto, eu acho que esse é o principal desafio, é você cada hora tá olhando para uma coisa diferente. Tá certo. Bom, já que falou em contabilidade especializada, qual a importância do contador especialista para o seu negócio? A gente tá junto desde do dia 0, do dia 1, e dá tranquilidade. Eu acho que, por mais que tenham desafios também, tributários, a gente não consegue dominar todas as informações, a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo, as novidades, os novos tributos. Então, a gente ter alguém que a gente possa confiar e que possa sentar de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses e conversar, eu acho que é o que o empresário mais precisa, porque ele tem
outras nuances que ele precisa se preocupar, principalmente operacionais. Então, às vezes, você querer inventar muito de você fazer a contabilidade sozinho, etc., é algo que eu acho que é uma perda de tempo. Então, você ter uma contabilidade realmente de qualidade, que te ajuda, te dá tranquilidade e tempo para você poder focar no seu negócio. Bacana. E se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Acho que eu não mudaria nada. Eu acho que foi uma jornada que teve seus erros e acertos. Tiveram momentos que talvez a gente fez erros que hoje é fácil olhar para trás e ver que, putz, era tão óbvio que aquilo era errado. Mas, de uma certa forma, foi uma jornada muito, muito legal, de muito aprendizado. Fiz muitos novos amigos, aprendi muitas coisas novas, conheci muita gente graças ao empreendedorismo também. Então, acho que isso me dá uma certa confiança de que eu consigo fazer de novo também, ou continuar fazendo isso por mais 15 anos, né? Eu acho que esse tipo de maturidade, eu acho que é o mais legal dessa jornada de 15 anos. Maravilha. Eu diria que é isso. Parabéns. Apenas 15 anos, Apenas, ou né? tudo 15 anos, não sei, né? Bastante. Bom, nós que somos contadores aqui, a gente sabe que a maioria nasce e morre. Nasce e morre, né? E falam que é 3 anos, 5 anos, mas a maioria morre no primeiro ano. Eu A imagino. gente abre muita empresa e fecha no primeiro ano. Não, e é impressionante a quantidade de empreendedores que eu conheci, assim, desde que eu comecei e que já não estão mais ou na mesma empresa ou já voltaram para o mercado de trabalho, assim. É impressionante, assim, porque eu não sei dizer, mas assim, eu acho que às vezes, eu acho que até eu acho que as pessoas entram muito em hype também, né? O pessoal quer muito empreender com aquilo que tá um pouco mais na moda e acaba frustrando, né? Eu vejo, atualmente, nós estamos muito febre de IA. O que vem de empreendedor falar comigo que é empreender com IA, eu falei, caramba, acho bem legal, mas tá o mundo inteiro olhando para esse tipo de negócio, né? Talvez, não sei, olhar um pouco para coisas um pouco mais tradicionais ou um pouco que mereçam mais... Às vezes merece só um choque de gestão, uma inovação, né? Às vezes faz um pouco de sentido também, né? Mas tem aquele DNA também, né, Eduardo? O DNA do empreendedor, a perseverança, aquele negócio. Vai dar certo o meu negócio, você acorda todo dia, né? Tudo bem, aqueles perrengues que a gente passa, mas não, vai dar certo e trabalha bastante. Não tem das 8 às 18, não tem férias no começo, né? Então, isso também eu acho que... E a gente sente um pouco isso quando a gente vai conversar com alguns empreendedores, né? Não que eu seja mega experiente, mas às vezes alguém que está começando mesmo e às vezes a pessoa só quer mais tranquilidade, né? Não vai ter. Ela fala assim, não, multinacional tá muito difícil, eu quero um negócio que seja meu para eu fazer meus horários. Eu falei, caramba, você tá começando errado, assim. Pode até ser que dê certo, mas no geral, assim, você vai trabalhar mais e pode dar errado, né? Uma coisa que tava mais tranquilo ali, às vezes, na empresa, pode ser que não seja assim no começo. Não tem garantia nenhuma. Depois de 15 anos, você pode até escolher alguns horários, né? Exato. Mas vai trabalhar mais que CLT, isso é fato. Isso é muito fato. Mas é prazeroso, né? Isso de acordar e você querer montar o seu negócio é muito legal, né? E quando você vê, assim, um monte de família dependendo de você também é bárbaro, né? É impressionante, assim, hoje tem a festa, né, de comemoração. E a gente vê quanta gente tá aqui com a gente e quantos colaboradores já passaram aqui com a gente nesses 15 anos, né? É impressionante, assim. Quantidade de gente na folha, que as famílias que também, né, que dependem, mas e quanta gente já passou por aqui, né? Show. E, bom, vocês já estão consolidados no Brasil. Pretende abrir algo no exterior? Já tem alguma ideia aí? Isso já passou um pouco pela nossa cabeça, né, lá na empresa. Teve um amigo nosso até falou assim, putz, eu queria muito montar esse modelo de vocês na Argentina, vou mudar pra lá, tal. E a gente falou, caramba, será que dá certo, né, a gente olhar para esse modelo de negócio, estruturar uma rede, etc, em outros países? A princípio não, a princípio a gente vai continuar focado no Brasil. A gente acha que tem muito espaço ainda com contratos. A gente olha para outros produtos também, né, a gente tem um braço também que a gente chama de não flores lá, que também faz muito sentido com RHs. Apesar a minha responsabilidade estar dentro de flores, eu tenho sócios que olham para algumas coisas fora de flores também. Legal. E a inteligência artificial? Vem para melhorar ou para piorar? O que você acha? Eu acho que vem para melhorar. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Eu acho que dá para ajudar muito em alguns processos. A gente tem
automatizado algumas coisas que são bem legais, mas ela não substitui completamente, isso é fato. Eu acho que ainda a gente gosta muito do atendimento humanizado, a gente tem um diferencial no atendimento também, então a gente olha muito para isso, para as pessoas, o jeito que elas falam com os nossos clientes, e a gente acha isso muito legal, por talvez ser um pouco conservador ali, tá no mercado um pouco mais fúnebre, mas não sabemos. Pode ser que um dia a gente tenha que olhar com mais carinho para isso também, olhar de uma outra forma. Certo. E dá um conselho para quem está iniciando um negócio agora? Olha, eu acho que eu não iria tanto nos assuntos tão na moda. Eu acho que eu iria pro que é mais tradicional. Eu acho que tem muitos setores que precisam de algumas inovações, algumas mudanças. Então, por exemplo, coroas já eram vendidas já quando eu comecei, mas eram vendidas em floriculturas porta de cemitério, né? Então, o que eu fiz foi mudar um pouco o canal e dar um pouco de agilidade, dar um pouco mais de praticidade para quem precisava comprar. Então, talvez seja um pouco por aí, seja você, ao invés de querer entrar numa moda, alguma coisa muito forte, talvez olhar para uma coisa um pouco mais tradicional. Eu olharia para isso. E resolver dor mesmo, né? Então, tentar ver o que tá ruim, o que não tá legal no dia a dia das pessoas. Legal. E, bom, nós estamos no Brasil, né? Burocracia, tudo dificultoso. O que você olha assim para o futuro agora com... Nós temos um monte de reforma aí, né? Uhum. A IA é uma delas, é a reforma tributária. O que você vê aí no futuro próximo? Eu acho que vai ser... Eu acho que vai continuar desafiador. Dificilmente a gente vai melhorar. E, agora o nosso país vai dar super certo. Mas eu acho que a gente não tem que ficar olhando tanto para esses problemas. Eu acho que a gente tem que focar nos nossos negócios. O Brasil tem muita oportunidade para empreender. Tem as burocracias, tem as dificuldades, mas ao mesmo tempo tem como a gente resolver problema de fato e criar boas empresas, independente das dificuldades tributárias. Então, assim, até voltando no conselho, assim, trabalha firme, acorda cedo, foca no seu negócio, tem uma contabilidade especializada que vai olhar para essa parte mais de burocracia e tributos, e foca em ter um produto bom e ter o seu melhor todos os dias para você criar uma grande empresa. Maravilha. Um agradecimento para alguém especial? Pode ser para várias pessoas, não tem problema não, para um só. Eu sempre agradeço minha esposa, mas eu acho que a pessoa que eu mais tenho que agradecer nesses 15 anos é o meu sócio Bruno. Ele chegou na empresa com 1 ano só, então eu montei no meu quarto, peguei a primeira faísca ali de montar o negócio, mas quem realmente profissionalizou a empresa, trouxe processos, fez a expansão de uma maneira organizada, porque talvez esse não seja o meu forte. O meu forte é, às vezes, ir criando e fazendo, e olhando um pouco para marketing, fazendo as vendas acontecerem, mas alguém precisa organizar a casa. E o Bruno, ele veio exatamente com essa qualidade. Ele trabalhava em banco, e ele tem uma boa visão assim para o sistema, para como o processo tem que acontecer, como a tecnologia pode ajudar, e ele é muito bom com as pessoas também. Então acho que o principal agradecimento nesses 15 anos, ou 14, né, ele tá 14, não que ele participou do primeiro ano também, porque ele é meu amigo de infância. Então, desde que eu tive a ideia, eu conversei com ele e falei para ele, vou vender esse negócio. O que ele falou? Ideia horrível, ideia não vai dar certo, óbvio. Mas não foi o único, né? Qualquer pessoa que eu falava, vou vender coroa de flores pela internet, falava assim, cara, continua na Ambev aí que eu acho que tá melhor, né? Mas desde que ele entrou, ele entrou em agosto de 2011, o 1º de setembro de 2011, aliás, e foi, assim, uma revolução, né? A gente trabalhou horrores, assim, porque no começo era nós, tinha uma atendente só, então todas as madrugadas, né? Porque o negócio é 24 horas, todos os dias do ano. Ou ficava ele ou ficava eu online, né? Então era algo no começo mais duro. Aí a gente foi ter o primeiro funcionário da madrugada, se eu não me engano, em 2013. Nossa. Então foram 3 anos que todas as madrugadas, Pauleira. ou era ele ou era eu. Mas tudo bem. Acho que talvez aí tá um pouco da dica, né? Que você perguntou antes, né? O que você vai falar de dica? Eu falo assim, cara, é 24 horas. Tem que vender, tem que trabalhar. E tinha à noite, eu lembro até hoje, Ricardo. Vendia, sei lá, 5 coroas só, não vendia muito, mas vendia uma da manhã, outras 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Então você
Você ficava a noite toda ali ao telefone e liga para a floricultura, porque a operação da floricultura também é 24 horas, né? Principalmente em grandes cidades, grandes centros. Então a coroa às vezes precisa ser entregue ali na mesma noite e tal. Então. Madrugadas a mil aí. É o mercado fúnebre, né? O mercado fúnebre, como funerárias, muitos trabalham 24 horas, né? Então faz parte, né? Você não programa, né? Não programa. Fim, né? Então... Não, e às vezes assim, a gente tá pensando só na homenagem, mas tem a remoção, tem que levar, tem que transportar, etc. Então tem muita coisa acontecendo enquanto a maioria das pessoas está dormindo, né? Normal. Complicado. Mas isso aí é legal, né? Deu o casamento perfeito. Isso é muito legal na sociedade. É isso que faz o negócio crescer, né? Não, eu não tenho o que falar, porque se eu tivesse que... talvez, né? Talvez. Se ele tivesse que conceber e montar o negócio do começo, talvez não fosse muito a praia dele. Mas se eu tivesse que organizar e fazer o negócio crescer de forma ordenada, também não ia dar certo. Então, talvez a junção de nós dois talvez foi o que realmente deu para a empresa viver bem há esses 15 anos, né? Talvez tenha sido isso mesmo, esse casamento aí. Assim. 2 casamentos, da minha esposa e com o Bruno. Tá certo. É isso aí, tem que ser pro resto da vida. E quando você montou a empresa, eu lembro bem, né, que vocês foram lá no escritório. Eu também falei, nossa, esse ramo aí. Mais um que vai entrar pra estatística. A gente vê assim, né? Porque, poxa, a maioria que abre e fecha. Poxa, esse ramo. Mas depois, quando vocês começaram a crescer, eu falei, poxa, esse moleque aí, ele teve uma ideia fantástica. Inclusive, eu escrevi um livro e coloquei sua ideia lá. Eu acho que... Não, realmente, ele... Principalmente em 2010, né? Hoje mais gente conhece e tal, é mais fácil falar, mas em 2010 realmente foi bem julgada a ideia, né? Mas ela tinha é bem claro o propósito dela. Falei, beleza, eu não vou atingir todo mundo, vai ter um monte de gente que não quer nem saber de mim, sabe? Tem aquele tabu de falar de morte e tal no Brasil. Mas as pessoas que precisam de forma relativamente recorrente, né? Então, uma assistente social de uma empresa com 50 mil funcionários, ela lida com isso praticamente todos os dias. Todos os dias ela tem funcionário em luto. Todos os dias. Alguém poderia fazer uma ferramenta, uma solução para ela que minimizasse ali, automatizasse algumas coisas para ela. E foi isso que a gente olhou. Quando o Bruno veio da ideia também do sistema de compra em um clique para empresas, né? Eu lembro, nosso primeiro cliente foi Itaú BBA. Ele falou, tivesse aqui, a gente quer cadastrar aqui 30 secretárias nossas que vão poder fazer o pedido, cada uma vai ter o login e senha, então ela entra e quando ela faz a compra já vai para o centro de custo dela correto, que ela já está cadastrada. Então assim, a gente colocou um formato que facilitou muito para quem lida quase que diariamente, né? Grandes empresas lidam quase que diariamente com isso. Então, acho que foi mais ou menos por aí que a ideia saiu de uma ideia meio imbecil para uma ferramenta realmente de solução, né? Como solução. Legal demais. Bom, nós estamos no dia 24 de setembro de 2025, 15 anos de empresa. Daqui 5 anos, 20 anos de empresa, como a Coroas para Velório estará? Hoje o nosso foco ele está em soluções de RH, né? A gente percebeu que coroa de flores é um benefício corporativo, ou seja, da mesma forma, o RH ou a empresa, ela tem contato fora do ambiente com esse colaborador algumas vezes ao longo da jornada dele dentro da empresa. Uma delas é quando ele perde o pai ou a mãe, ou um familiar próximo, né, que a gente chama de familiar de primeiro grau. Só que ele tem outros momentos. Então, por exemplo, quando esse mesmo colaborador ele tem um filho, ou quando ele vai casar, ou quando ele sai de férias. Então, nesta jornada, a gente acredita que a gente consegue atender esse RH com mais produtos. E é isso que a gente tem olhado muito. Então, a gente tem olhado para produtos que são complementares na relação entre RH e colaborador. Coroa de Flores é um deles, Kit Novo Bebê é um deles, Kit Boas-Vindas é um deles, são produtos que a gente já vende e que tem sido cada vez mais o nosso foco. Hoje, nossos contratos corporativos, eles são multiprodutos, né? Então, a gente tem um contrato que às vezes a gente atende Coroa, Kit Bebê e Kit Boas-Vindas, por exemplo. Legal. Então, a gente tem olhado um pouco para isso. A gente tem uma força lá na empresa que a gente tem muitos RHs, né? Muita gente compra com a gente e a gente usa essa base para mostrar que a gente pode ter mais soluções para RH, não só Coroa de Flores. Bacana. É isso que eu vejo para daqui a 5 anos, 10, 15, etc. Eu acho que a gente vai olhar cada vez mais para esse mercado. Eduardo, você tinha me contado, né, em off já há um tempo, esses 15 anos que a gente tem amizade aí, né? Você falou que quando você
teve o problema com o seu avô, né? No falecimento do seu avô, você teve grandes problemas, que foi uma da chamada também que você montou. Conte um pouquinho. Claro. Quando meu avô faleceu, né, eu lembro que eu tava trabalhando e o meu pai falou assim, ó, vai ter o velório do seu avô, tal, preciso que você resolva lá uma coroa de flores, né? E aí, putz, eu não sabia direito o que que era, e eu fui naquelas barraquinhas que tem ali na frente do cemitério do Araçá, que pra mim era mais ou menos acessível, eu fui lá ver. Aí eu escolhi uma das barraquinhas, eu lembro que tinha um monte ali, tinha umas 20, falei assim, preciso comprar uma coroa, tal. Aí o florista, né, o dono da loja, falou assim, tá bom, eu tenho coroa de 400 a 1000, qual que você quer? Eu falei, cara, sei lá, me vê uma de 500, né? Você não quer pegar mais barata, 1000 é muito e tal. Me dá uma de 500. Só que aí depois ele fez uma outra pergunta que, assim, que pra mim foi a mais chocante. Ele falou assim, tá bom, é dinheiro ou cheque? Dinheiro ou Nossa. cheque? Daí eu falei, cara, eu vou lá no banco sacar o dinheiro e venho, vai ser dinheiro e tal. Daí eu fui lá no Itaú, saquei, que pô, pra mim era muito dinheiro e tal, mas saquei os 500 reais. Quando eu cheguei, eu paguei pra ele, ele falou assim, tá, e tem 50 da taxa de entrega lá pro Vila Alpina, porque não é aqui, né, lá. Eu falei, cara, mas você podia ter me falado, eu não tenho mais 50, eu só saquei 500, eu não tenho. Então eu tive que ir de novo pegar mais 50 pra poder fazer a taxa de entrega. Então assim, foi uma experiência de compra ridícula. E óbvio, não tem nota fiscal, não tem. É um mercado que você não consegue resolver muito. Deu certo, ele entregou, tá? Meu pai me pagou, né? Porque na época eu não tinha esse dinheiro, meu pai me deu o dinheiro. E foi entregue certinho a coroa e tal, mas ficou aquilo pra mim que foi assim, caramba, esse mercado ele realmente ele tá muito bagunçado, assim. Se eu tivesse uma forma de comprar, pô, que eu entro no site, o e-commerce tava crescendo bem, né? Por mais que ainda fosse pequeno, ainda tava crescendo. Que você passe no cartão, que você compre, que você escolha o modelo, que já entregue no local que você quer, putz, faz todo sentido, principalmente para quem não consegue ir até a barraquinha do Araçá, né, que a gente ainda tá perto, mas quem mora fora, né, por exemplo, de São Paulo. Então eu lembro que isso foi um gatilho muito forte para eu começar a pesquisar mais sobre esse mercado, a entender, daí eu fui lá ver as coroas de flores que tinham no velório do meu avô, etc. E aí que eu fui, caramba, isso aqui pode fazer sentido realmente para eu empreender. Mas foi uma experiência, assim, que é chocante para qualquer um, porque a experiência de compra, tudo bem que era outra vida, né, não existia a disseminação de maquininhas de cartão, o pessoal ainda usava cheque de forma forte. Eu lembro de, quando a gente começou a vender, tinha gente que queria pagar a coroa na hora no velório com cheque, só que eu não tinha como receber, porque quem ia lá receber era o entregador, né, que ia entregar a coroa, então não tinha como ele pagar com cheque. Então era uma coisa normal o cheque ainda em 2010, talvez estava no final dele, mas ainda existia. Então, acho que é algo que me fez despertar e realmente 15 anos é outro mundo. A gente tem Pix, parcelamento cartão, o pessoal tá habituado a passar cartão, tem sistema de segurança, né? Então, mas foi muito legal. Mas essa experiência é péssima, que você tá num momento muito ruim, né? É um momento assim, o luta é um problema. Pô, você já tá mal pra caramba, aí você vai lá, pô, vai no banco, volta, faz, pô. E eu entendo que o dono da loja, ele faz isso o dia inteiro, que Não pra tá. ele o atendimento, ele não tá ligando se eu tô em luto ou não, mas assim, não existe um atendimento até humanizado. Ele chega e fala, você quer de 400 ou 1000 reais? Tipo, ele faz a pergunta que ele faz todo dia, entendeu? Então, não sei, eu acho que essa experiência, ela traumatizou, ao mesmo tempo ela foi muito importante pra mim. É porque ele deveria ter oferecido, essa de 1000 é ótima, olha aqui. Mas você não tem uma mais baratinha, né? É assim o negócio, né? Não, poxa. Ele é um empresário, né? Tá Assim lá, né? como nós. Tá nem... Ele sabe que putz, eu vou voltar só daqui a 4, 5 anos, né? Então, assim, não é algo recorrente para uma pessoa física comprar a coroa. Claro. Varia de pessoa a pessoa, mas não é algo recorrente, né? Então, foi uma experiência mínimo interessante, assim, mas que levou pra frente, né? Ainda bem, né? É. Porque senão, se fosse ótimo, maravilhoso, você ia falar, resolvesse na hora, É. passasse o cartão em 5 vezes, realmente ia ser, talvez não ia impactar tanto. Legal. E, Eduardo, eu vi você na mídia, já vi você até na Globo. Me conta um pouquinho. Isso é uma coisa, o modelo de negócio e a empresa é uma coisa tão inusitada, né? Vender coroa de flores pela internet, que realmente atraiu bastante, assim. Então eu fui lá na Fátima Bernardes, já fui na Fátima Bernardes quando ela tinha um programa na Globo, né, o Encontro.
Eu fui na Band, fui na SBT, eu participei de várias mídias para falar muito do modelo de negócio. Que pra gente, de uma certa forma, foi boa, porque ele ajuda mais pessoas saberem que dá para comprar uma coroa de flores pela internet. Então, quando teve esse interesse da mídia de chamar e de conhecer a história, a gente falou, pô, legal, vamos lá, vamos contar. E a gente usa isso principalmente para falar assim, ó, nós somos uma empresa séria, a gente quer ajudar todo mundo, quem precisar realmente a fazer uma homenagem, seja aqui do lado da casa dela, ou seja em outra cidade, outro estado. E é um modelo que ele dá muita transparência, então ele mostra realmente qual que é a coroa, a gente manda a foto da coroa que está sendo entregue, a faixa, a gente faz de uma forma que a pessoa sente bastante confiança de que é uma empresa séria que está entregando. Legal. Bom, deixa o contato e um recado final. Contato é o site, né? O principal é o nosso site, coroasparavelório.com.br. Lá dá para comprar por WhatsApp, dá para comprar online, ou tem gente que prefere telefone ainda, né? Algo que era bem comum quando a gente começou era o telefone, mas hoje a maioria prefere o WhatsApp. Vocês têm um 0800 ainda, que é grátis, né? Tem o 0800 pro Brasil inteiro, então qualquer pessoa pode comprar de qualquer lugar. E quem quiser mandar um e-mail, eduardo@coroasparavelório, fica à vontade aí, eu respondo 100% das pessoas que me escrevem. Maravilha, também vamos inserir lá na descrição lá do YouTube. Mas isso aí. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Prazer. Um aprendizado enorme aqui. Valeu, muito obrigado. Até logo, pessoal. Obrigado.